Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos retornando às nossas atividades gradativamente, né? Ainda à distância, não podemos estar juntos, mas estamos retomando aos pouquinhos, certo? E nessa retomada de atividades, nós vamos começar revisando aquilo que nós já vimos e vamos também ter algumas inovações. Em primeiro lugar, nossas aulas serão dia de terça e quinta, nossas aulas de língua portuguesa, certo? Nas terças-feiras eu sempre colocarei um videozinho como esse para vocês. Nesse vídeo nós teremos o assunto, a explicação, né? E vocês sempre terão uma atividade para fazer a partir do conteúdo que foi dado, certo? Essa atividade eu colocarei no grupo de WhatsApp da turma de vocês, certo? E vocês terão, lógico, que me devolver essa atividade para que eu possa corrigir e anotar os vistos como vocês sabem que eu anoto, não é? Então, eu mandarei a atividade todas as terças e vocês retornarão essa atividade na quinta-feira para mim até às 5 horas da tarde, certo? Veja, por que eu estou estipulando um horário? Porque vocês vão devolver essa atividade para o meu WhatsApp particular. Lá no grupo de vocês tem meu número e vocês vão mandar as atividades para o meu WhatsApp particular. Como é que deve vir a atividade? Vocês devem colocar em cima lá o nomezinho, atividade de português, e embaixo o nome completo de vocês e a série logo ao lado. Por exemplo, a atividade de língua portuguesa é Alessandra da Silva Santos, nono ano, B, né? Nono B. Atividade de português, né? Pedro Henrique da Silva Fontes, nono B. Por quê? Eu vou receber atividades de muitas turmas, então eu preciso identificar de quem é cada atividade. Nome de cabeça, você sabe que é difícil da gente gravar, né? Porque é muita gente. Então vocês vão colocar o nome de vocês na atividade e a série, porque aí eu vou anotando naquele meu caderninho, dando baixa nas atividades que você fez. Não deixem de fazer as atividades. Porque essas atividades já valiam nota antes, imagine agora, né? Agora é que as atividades vão valer nota mesmo. E como é que nós vamos iniciar, né? Como eu disse, todas as terças-feiras vocês terão um vídeo meu lá, né? Eu postarei os vídeos à tarde, posto que a aula de vocês é à tarde, o horário de aula de vocês é à tarde, e teremos sempre uma atividade, tá bom? Hoje nós vamos começar fazendo uma revisão do assunto que nós já vimos. E depois eu vou deixar lá no WhatsApp, digitadinho para vocês, umas frases. Hoje é véspera de São João, né? Seria um momento que a gente não estaria nem tendo aula. Esse ano é um ano à parte, diferenciado, porque a gente não vai comemorar das mesmas formas, né? Mas, baseado na véspera de São João, eu vou deixar lá para vocês no WhatsApp. A atividade vai ser baseada na letra de uma música, que é símbolo do São João, certo? E aí, a partir dessa letra dessa música, é que eu vou pedir que vocês façam algumas coisas. Tá bom assim? Então, talvez lá eu vou colocar só a letra, não vou colocar a música não. Mas se depois vocês quiserem entrar no YouTube, pesquisar, ouvir, aí é com vocês. Tá certo, então? Então, vamos começar a nossa revisão? Vamos lá? Bom, antes de pararmos as nossas atividades, nós estávamos vendo no assunto de língua portuguesa sobre frase, oração e período. Eu quero pedir desculpas a vocês que vocês vão ver aí de trás para frente, né? Vão ver ao contrário, porque eu estou gravando na câmera de selfie. Mas a partir da próxima semana, nós iremos gravar na câmera normal, que aí meu ajudante vai vir para a gente poder filmar direitinho e vocês virem o quadro, tá? Direitinho. Enfim. Mas por enquanto, hoje esse assunto também você já tem no caderno de vocês, não precisa anotar, certo? E se precisar anotar alguma coisa, eu vou colocar lá no WhatsApp digitadinho, vocês anotam no caderno, tá ok? Vamos lá, nós vimos sobre frase, oração e período. Vimos que frase é todo conjunto de palavras que contém sentido, certo? Então, para que eu tenha uma frase, eu preciso ter palavras. Para que eu tenha palavras, essas palavras precisam se unir e formar um sentido. E aí, existem frases que vão ter verbo e existem frases que não vão ter verbo. E o que é um verbo? Vocês se lembram que nós comentamos sobre o que é um verbo?
O verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza e que pode ser flexionado, ou seja, conjugado em várias pessoas, né? O verbo tem essa capacidade de se moldar. Vimos vários tipos de verbos. Verbos de ação não é só ação motora, física. Qualquer verbo é verbo de ação, praticamente. Por exemplo, imaginar é verbo de ação, pensar é verbo de ação, dormir é verbo de ação, assistir é verbo de ação, jogar é verbo de ação. O que mais que vocês estão fazendo aí nesse período, né, de isolamento? Namorando estão, namorar também é verbo. Passear, não estamos, né? Sair, não estamos. Curtir, depende do que, né? Então, tudo isso é verbo que indica ação. Temos aqueles que indicam estados, né? O que é indicar estado? Como a pessoa está, como a pessoa se sente. Então, verbos que indicam estado, nós temos o verbo estar, o verbo ser, né? Comentamos sobre o verbo ser. Na frase, por exemplo, que eu tenho, você é linda. É um verbo ser, né? Então, nós comentamos que esse verbinho foi, era, isso tudo é o verbo ser, né? Então, isso é um verbo que indica estado também. Por exemplo, eu digo, você é alta. Estou indicando uma qualidade, tá? Mas se eu digo, você é feliz, eu estou indicando um estado, né? Um estado, um sentimento. O verbo estar, ela está doente, ela está quieta, indica o estado. E temos os verbos que indicam fenômenos da natureza. Hoje, por exemplo, é um dia em que chove muito. Então, chover é um verbo que indica um fenômeno da natureza. Chover, ventar, trovejar, gear, nevar, relampejar, né? Todos esses são verbos que indicam fenômenos da natureza. Então, existem frases que possuem verbo e existem frases que não possuem verbo. Quais são os tipos de frases que nós temos? Falamos. Nós temos frases declarativas. Afirmativa, que é aquela que afirma. Negativa é aquela que faz o quê? Que nega. Interrogativa é aquela que faz a pergunta. Temos frases exclamativa, aquela que provoca uma admiração, um espanto. E temos uma frase imperativa. Essa eu não cheguei a comentar muito com vocês, não. A gente falou algumas vezes por alto. Porque eu ia deixar quando a gente fosse estudar a parte de verbos imperativos. Mas aí eu resolvi incluí-la agora. O que é uma frase imperativa? Imperativo é aquele que manda você fazer alguma coisa. Sente, fique quieto, ligue a TV, apague a luz. Então, essa frase, ela possui verbo apagar, ligar, ficar, certo? E esses verbos estão colocados no modo imperativo, que lhe mandam fazer alguma coisa. Certo? Deu para entender? Espero que sim. Então, nós também temos frases imperativas. Imperativas afirmativas e negativas. Eu digo, não pegue. É negativa. Eu estou lhe proibindo, né? Não pegue. Eu digo, sente. Afirmativa. Certo? Vamos agora para a oração. Será que vocês lembram o que é oração? Espera aí que eu vou dizer a vocês agora mesmo. Então, lembraram o que é oração? Oração é toda frase que possui verbo, tá? E aí, nós temos todas essas que eu acabei de falar. Uma frase sem verbo, por exemplo, quando eu digo, que dia lindo, é uma frase sem verbo. Eu digo, silêncio, frase sem verbo. Eu digo, nossa, que calor, frase sem verbo. Nossa, quanta chuva, frase sem verbo. Porque chover é o verbo, chuva não é verbo, certo? Então, essas são frases sem verbo. Com verbo se chamam orações, tá? E aí nós temos vários tipos de oração que nós vamos conhecer também, estudar mais adiante sobre eles, né? Vamos primeiro ver os períodos e depois de vermos os períodos, vamos estudar os tipos de orações que nós temos em cada período. E o que é o período que nós colocamos aqui? É o conjunto de orações. Então, um conjunto de orações que termina sempre por um ponto. Às vezes você vê uma frase, um conjunto de orações, e aí você pensa, nossa, ali tem muitas orações. E não é. Às vezes é porque tem muita coisa escrita, mas como não terminou em um ponto,
não é um período, né? Então, o período, ele vai até o ponto, certo? Para termos um período, temos um conjunto de orações que vai até o ponto. Você pode ver um trecho grande, eu disse errado, eu disse que pode ser, você pensa, vixe, quantas orações, não é? Você vai pensar, vixe, quantos períodos tem aqui? Mas o período você só vai contar quando tiver ponto. Se não tiver ponto, não é período, certo? E aí nós vamos ver também essa questão dos períodos, do ponto dos períodos. Enfim, então essa é a nossa revisão. Frase, conjunto de palavras que contém sentido. Tipos de frase. Frase afirmativa. Então eu digo assim, quantas... Frase afirmativa. Vou trocar. Eu ia fazer uma pergunta. Ó. Frase afirmativa. Eu digo, hoje fez frio em Aracaju. Frase afirmativa. Frase negativa. Ela não está em casa. Eu estou negando, né? Frase exclamativa. Nossa, quanta chuva. Agora que é exclamativa. Frase interrogativa. Será que vai parar de chover hoje à noite? E frase imperativa. Fiquem em casa. Lave as mãos. Use álcool. Certo? Estude. A minha preferida. Estude é a frase imperativa. Tá? Se lembraram? Deu para refrescar a cabecinha? Então agora vocês vão lá no WhatsApp e vão ver que tem um texto lá, que é a letra da música, e eu vou pedir que vocês façam algumas coisas, algumas identificações lá, ok? Lembrem sempre que eu vou mandar esses vídeos, e como é que vocês vão chegar até esses vídeos? Eu vou mandar o link do vídeo no WhatsApp. Então vocês só clicam o dedinho lá no WhatsApp e já vai ser direcionado para esse vídeo, certo? Vocês vão assistir ao vídeo, depois voltam para o WhatsApp e respondem a atividade e mandam para mim até a quinta-feira à tarde. Na quinta-feira, vocês não vão ter outro vídeo. Nós vamos ter uma outra parte do assunto com uma nova atividade. Que aí vocês vão mandar para mim só na outra quinta. Tá certo? Não se preocupe que eu vou explicar tudo direitinho, ok? Então, a atividade de hoje é que vocês vão me entregar quinta-feira. Até 5 da tarde só, minha gente. Depois de 5 horas eu não recebo. É no meu WhatsApp particular. Tá? Outra, evitem, não mandem para mim mensagens, outras coisas, porque vocês vão ficar tristes porque eu não vou responder, certo? O meu WhatsApp tá com muita gente, muitos números. Então eu só passo mesmo para ver as atividades, ou se você tiver alguma dúvida. Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar. Mas só em horário comercial, tá, gente? De 8 da manhã até 5 da tarde vocês podem me perguntar. Porque aí eu ainda passo para olhar, mas depois eu não vou passar. Tá bom? Olha, então eu sei que hoje é a véspera de São João. Desejo a vocês uma boa véspera de São João. Fiquem em casa, não acendam fogueira, né? Vamos ver se a gente se cuida para essa pandemia acabar logo e a gente poder se encontrar, tá bom? Um beijo grande, até a próxima semana no vídeo. E quinta-feira temos atividade aí na turminha de vocês, ok? Tchau, tchau!